Sejam bem-vindos ao canal Aprendiz de Redação, o canal que vai ajudar você a melhorar a sua forma de se expressar pela escrita. Eu sou a professora Elaine Teixeira, sou professora de Língua Portuguesa, Literatura e Redação e tenho ampla experiência no ensino de produção escrita e como participante em bancas de avaliação de redação em larga escala. E a aula de hoje vai ser sobre a quinta competência do Enem, a proposta de intervenção. Então, só para você entender, na sua redação é proposto ali um tema e você incluído ali na sua redação alguns textos motivacionais para você ter uma fonte de informações, pode ser artigo de lei, pedaços de uma notícia, entrevistas, sarjas, que são ali referentes àquele assunto do qual você vai tratar. Então, você já sabe que aquele tema proposto ali, ele realmente é uma problemática social, e isso é comprovado pelos textos motivadores que vão ficar à sua disposição. Então, após iniciar o seu texto apresentando a situação problema, apresentando a tese, defendendo a sua tese com seus argumentos e concluindo suas ideias, você, enfim, preferivelmente no final, vai agora propor uma solução, uma possível solução para aquele problema. Então, na aula de hoje, nós vamos ver aí, traçar um caminho para que fique bem entendido todo este processo, como que você vai atingir, como que você pode atingir até 200 pontos nesta competência. Então, primeiro, a gente tem que pensar numa situação, problema, para apresentar uma solução para ela. Então, eu vou propor aqui que a gente pense sobre as consequências da má alimentação para a saúde do ser humano. Então, imaginando ali que você deu revistas, reportagens a respeito, olhou gráficos a respeito, viu que ali as consequências de diabetes, colesterol alto, fadiga, etc., o porquê de todos esses problemas. Então, agora você vai pensar numa solução. O que poderia ser feito para resolver este problema? Então, vamos lá? Vamos aqui acompanhar na tela alguns pontos que você deve seguir para que a sua redação seja completa. Primeiro, você tem que pensar na ação. O que deve ser feito? Isso vale 40 pontos. Quem vai colocar a ação em prática? O agente. Isso vale mais 40 pontos. Como será feito? Modo meio. Mais 40 pontos. Qual é o objetivo da proposta? Mais 40 pontos. Detalhamento. Mais 40 pontos. Então, aqui eu dei uma visão geral dos critérios de pontuação para sua nota. Agora, vamos para a prática. Então, aqui. Primeiro, se estamos falando de má alimentação, o que poderia ser feito para resolver este problema? Então, eu posso propor aí, por exemplo, um projeto de conscientização social sobre a importância da alimentação social. Eu posso propor aí um programa social de incentivo à alimentação saudável. Eu posso propor aí uma campanha de conscientização da alimentação saudável ou uma criação de um documentário sobre os perigos da má alimentação, a importância da alimentação saudável. Então, como eu propus uma ação, qualquer uma destas vale. Lembrando, você não precisa colocar mais de uma ação, inclusive não o faça. Deixe a sua proposta de intervenção bem redondinha, bem objetiva, porque só vai ser contabilizado uma vez cada agente. Então, se você colocar ali 10 agentes para 10 ações, desculpa, eu estou falando de ações ainda. Se você colocar ali 10 ações, apenas uma será contabilizada, 40 pontos. Então, apenas uma ação. Aqui eu dei 3 exemplos. Você pode pegar um exemplo só. Então, supondo que eu tenha escolhido uma das ações, que foi aqui, dentre aquelas, qualquer uma valeria 40 pontos, eu escolhi a criação de um documentário sobre os perigos da má alimentação para a saúde. Então, só aí a minha redação já tem 40 pontos. Agora, para ela aumentar mais 40 pontos, eu vou pensar em quem vai colocar esta ação em prática. Então, seria o governo, e eu posso especificar, governo federal, estadual, municipal, a sociedade, a imprensa, empresas, e eu posso pensar em outros agentes. Aqui eu só estou dando alguns exemplos para você começar a sua jornada de estudante, focando aí na proposta de intervenção. Depois que você já escolheu a ação, que é a criação do documentário, já escolheu o agente, que pode ser, por exemplo, o governo,
Você agora tem 80 pontos. Por quê? Porque a sua redação tem o que será feito e quem vai fazer. Para ela atingir mais 40 pontos, você deve colocar como ela será feita. E aqui tem uns exemplos. Como esse documentário poderá ser feito? Então, ele pode ser feito por meio de parcerias entre governo e imprensa coletiva. Pode ser feito por meio de um projeto governamental com foco na saúde coletiva, por meio de verbas destinadas à produção do documentário. Então, qualquer um desses meios ou outros que você pensar, já garante os seus 40 pontos. Depois que você colocou a ação, que é o documentário, quem vai fazer, o governo, e como será feito por meio de projeto governamental, até aqui a sua redação já atingiu 120 pontos. Se você colocar um detalhamento para qualquer um desses pontos, um detalhamento para o agente, modo meio, para a ação, para o efeito, a sua nota aumenta mais 40 pontos. Aqui no caso, eu escolhi um detalhamento para o modo meio. Então, exemplos, que pode ser exemplos, especificações, etc. Então, aqui são 2 exemplos de detalhamento. Então, quando você coloca por exemplo na sua redação, você já está indicando detalhamento. Não precisa colocar, mas se você tiver ali com dificuldade de como colocar, você pode colocar por exemplo. Então, aqui, projeto governamental deverá ser discutido entre governantes e autoridades da saúde. Projeto governamental deverá incluir participação da sociedade e ter parceria com a imprensa. Então, você está colocando mais detalhes. Olha, e este projeto governamental, por exemplo, ele tem que incluir aí autoridades da saúde. Então, você está dando mais detalhes. Então, até aqui, a sua redação já atingiu 160 pontos. Para você atingir os 200 pontos, você agora vai falar qual é o objetivo dessa sua proposta de intervenção, qual é a finalidade, qual é o efeito esperado. Então, aqui você pode colocar como objetivo conscientizar a população sobre os riscos da má alimentação, conscientizar a população sobre a importância da alimentação saudável, reduzir o consumo de alimentos prejudiciais à saúde, incentivar hábitos que incluam uma alimentação saudável. Qualquer um desses objetivos, como dito antes, por favor, não encha a sua redação de propostas de intervenção, de agentes, de ações, porque a sua nota será comprometida em outras competências. No caso, a competência 3, que analisa como você organiza as suas ideias dentro do seu texto para não se perder, não encher linguiça. Então, cada um desses itens será contabilizado apenas uma vez, certo? A gente até agora viu a nossa proposta de intervenção em tópicos, que estão aí elas, resumidas. A ação, criação de um documentário, quem vai fazer o governo, modo meio, projeto governamental, detalhamento, incluir autoridades médicas na elaboração do projeto, a finalidade, conscientizar a população sobre a importância de uma alimentação saudável, e contemplado todos esses elementos, a redação é 200 pontos. E agora, como eu posso escrevê-la? Então, está aqui um exemplo, porque depois você tem que transformar isso num parágrafo dissertativo. Então, pode ser, por exemplo, diante dos problemas analisados, é importante pensar em meios para resolver a questão. No caso, o governo federal deveria, por meio de um projeto governamental, elaborar um documentário abordando as consequências da má alimentação à saúde, o qual deve incluir a participação de autoridades médicas para haver mais consistência no projeto. Com tais medidas, espera-se que a sociedade tome consciência do quão importante é a alimentação saudável, de modo a incluí-la em seus hábitos. Então, pronto, você tem um parágrafo final, aí com a sua proposta de intervenção toda apresentada aí com 5 elementos. O que deve ser feito, quem vai fazer, como vai fazer, detalhamento e finalidade. Agora, nós vamos olhar aí um material disponibilizado pelo INEP, que são apostilas do avaliador de redação, e lá a gente tem uma redação que não é nota 1000, porque ela não contempla nota máxima em todas as competências, mas ela atinge 200 pontos na competência 5. Então, vamos dar uma olhadinha nesta redação. Então, segue aí na tela. Bom, primeiro, essa proposta é referente ao tema manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados da internet. E a proposta de intervenção é esta aqui. Ele começa assim, citando um repertório sociocultural, né? Segundo Steve Jobs, a tecnologia move o mundo.
Então, é um repertório pertinente ao tema, vale aí mais 40 pontos, porém ele está meio perdido, isso vai comprometê-lo aí na competência 3 de organização das ideias, porque ele está aí meio solto, sem uso produtivo. Então, vamos lá ver a proposta de intervenção. Portanto, é dever do Ministério de Comunicação, em parceria com grandes plataformas como Facebook e Google, tentáculos das trocas de informações, impulsionar uma melhoria na tecnologia para que estes filtros de molde pessoal sejam extintos por meio de um investimento pesado por parte do governo, com o intuito de minimizar a manipulação de dados. Então, temos aí um outro exemplo de um participante que fez a proposta de intervenção dele, valendo aí 200 pontos. E aí segue o comentário da banca em relação ao porquê da nota, justificativa dessa nota. Nessa competência, a avaliação foi avaliada no nível 5. O nível 5 significa 200 pontos, porque apresenta uma proposta de intervenção que apresenta os 5 elementos válidos, entre as linhas 19 e 25. Temos uma proposta com o agente. Quem é o agente? Ministério da Comunicação, em parceria com grandes plataformas. Então, apesar de ser dois, né, de falar da parceria, conta como um agente só. Detalhamento do agente, ou seja, uma especificação. Quem são esses agentes? O Facebook, o Google. E a ação, qual é? Impulsionar uma melhoria na tecnologia. Qual é o objetivo, a finalidade? Para que estes filtros de molde pessoal sejam extintos. E como isso será feito? Por meio de investimentos pesado por parte do governo. Então, tá aí todo o caminho, né, de estudos aí para esclarecimentos, orientações de como fazer a sua proposta de intervenção. Então, eu espero que esta aula tenha sido bastante esclarecedora. E se você quiser sempre se manter atualizado dos critérios de correção de Enem, de concursos, de vestibulares, se você quiser simplesmente aprimorar a sua forma de escrever, porque afinal você pretende entrar numa faculdade ou fazer trabalhos escolares e precisa aprender a fazer uma resenha, notícia, etc. Enfim, melhorar a sua habilidade de se expressar pela escrita. É só se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para acompanhar as nossas aulas e eu espero você nas próximas aulas. Até mais!